Olá, boa noite. Meu nome é Luciana e hoje nós vamos falar a última emoção da série que nós falamos sobre ira, tristeza e agora vamos falar sobre o medo. E aí, se você quiser deixar um like para mim saber se está sendo bênção na vida sua ou de pessoas que você crê que pode ajudar. Se inscreva no canal, porque quanto mais pessoas se inscrever no canal, mais pessoas vão ser alcançadas, sabe? Que pode escutar essa palavra, pode aprender mais um pouco sobre Deus, como Deus pode nos tratar com tanto amor. Pete, você ainda não lavou a louça. Observei petulantemente ao passar pela porta. Jerry, ao dizer isso, você percebeu o seu tom de voz? Pete falou gentilmente. Ele estava certo, eu não disse nada. Nas últimas semanas, Pete começara a responsabilizar-me por meu tom de voz ríspido e desdenhoso. Isso me forçou a reconhecer quanto eu temia admitir minhas falhas e ficar vulnerável. O Espírito Santo me disse: Jerry, você machuca o Pete com esse tom de voz. Ele foi criado à minha imagem e é terrivelmente desrespeitoso ser desdenhoso com outro ser humano. Eu tinha medo de admitir minhas falhas. Não gosto de que quem sou realmente no meu interior seja exposto. Ser considerada imperfeita não se adequava à minha imagem de uma pessoa boa e amorosa. Estava com medo de ser exposta como uma pessoa crítica e mortífera. Pete deu-me um presente quando me confrontou. Aquele dia marcou um novo começo para mim ao admitir os meus medos. Senti-me muito fraca e exposta. Entretanto, ouvi a voz de Deus no meu interior dizendo: Você é amada, Jerry. Apenas descanse no meu amor. A boa notícia de Jesus Cristo é que, conforme os evangelhos, ele nos ama sem restrições. Não há nada mais a provar. Surpreendentemente, eu não morri nem rachei. Pelo contrário, foi um tremendo alívio, até mesmo uma sensação de liberdade e poder renovados. Poderosos grilhões que me prenderam durante toda a vida finalmente foram rompidos. Examinar a raiz do nosso medo é um trabalho espiritual importante. O medo de que o nosso valor e a nossa capacidade de sermos amados transpareça é essencial para sermos transformados no amor e na liberdade que Deus quer nos conceder. Talvez a ordem mais repetida na Bíblia seja não tema. Então não parece natural que deveríamos reprimir o medo? O medo não é algo que devemos lançar fora? A resposta é sim e não. A Bíblia não diz que não podemos sentir sentimentos de medo. Na verdade, a Escritura nos ordena conhecer o nosso coração, examinar atentamente as raízes dos nossos medos e ansiedades. O medo é uma resposta natural ao percebermos ameaças e perigos. Passamos pelo medo quando fazemos provas, começamos um novo emprego, perdemos o emprego ou um carro faz uma curva brusca em nossa direção. Esses são os medos naturais, do dia a dia. Infelizmente, muitos de nós se sentem fracos e culpados ao admitir seus medos. Por isso, evitamos reconhecê-los e esperamos que eles, de alguma forma, desapareçam. Agindo assim, concedemos-nos mais poder, não menos. Embora haja uma miríade de medos, o psicólogo e pesquisador Michael, ao longo de 30 anos estudando o medo, identificou 3 categorias gerais. Cabe a nós atentarmos qual delas mais afeta o nosso comportamento. Medos prejudiciais nos restringem e limitam de forma poderosa, levando-nos a tomar decisões erradas por reação. Eles afetam o modo que criamos nossos filhos, como abordamos os relacionamentos, se decidimos permanecer ou mudar de emprego e como administramos nossas finanças. A primeira categoria de medo relaciona-se ao medo de cometer erros. Pessoas que temem cometer erros geralmente são pessoas perfeccionistas, que têm medo de decepcionar a si mesmo e aos outros. Elas temem críticas reais ou imaginárias. Esse medo as leva a expectativas irreais a respeito de si próprios e dos outros.
A segunda categoria relaciona-se ao medo da rejeição. Pessoas que temem a rejeição têm medo de entrar em um novo pequeno grupo, iniciar uma conversa com o patrão, o pastor, ou levantar a mão na sala de aula para fazer uma pergunta com receio que se exponham de forma inadequada. Só a ideia de que outras pessoas a julgarão afeta muitas das suas decisões. A terceira categoria aflige as pessoas que temem as consequências de relaxar. Elas mantêm uma postura vigilante e defensiva ao longo da vida por medo de que alguém ou alguma coisa as machuque. Ela tem dificuldade para baixar a guarda. Nós não devemos negar nossos medos, na verdade. Deus nos convida a identificá-los e, pelo poder do Espírito, seguir em frente. A Escritura está cheia de exemplos poderosos de pessoas que avançam contra os seus medos. Aos 80 anos, Moisés avançou contra o medo, a insegurança e a inferioridade e confrontou o faraó. E assumiu, né? Davi avançou contra o medo das pessoas ao redor que diziam que ele não poderia vencer o Golias. Esther, uma rainha judia, avançou contra o medo de perder a vida ao quebrar uma forte tabu social e entrar na presença do marido, o rei da Pérsia. José, o pai terreno de Jesus, avançou contra o medo de ser envergonhado e humilhado ao dizer sim a Deus e casar-se com Maria. Cada um desses exemplos bíblicos nos ensina que coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, é a capacidade de pensar e agir apesar dos nossos medos. É avançar sobre eles por causa de uma visão mais ampla de Deus. Medos que não são reconhecidos podem ser uma força poderosa que nos restringe. A menos que pisemos sobre o medo por meio da fé em Jesus, permaneceremos inevitavelmente impedidos de prosseguir em nossa vida espiritual, em nosso casamento e em nosso futuro. O que poderá acontecer se você avançar contra os seus medos? Imagine as possibilidades que teriam se soubesse que pode cometer erros, ser imperfeito e assim ser amado. O que você faria se não dependesse do seu desempenho para ser amado pelas pessoas? O que você faria para Deus com seus dons e talentos se soubesse que mesmo que falhasse não haveria problema? O que você faria se estivesse tão seguro no amor de Deus que ficasse livre da aprovação dos outros? O que você faria se fosse livre para falar a verdade às pessoas que estão perto de você? Quando finalmente admiti que tinha medo de ser fraca, avancei contra esse medo, voltando-me para o amor de Deus. Ouvi a voz de Deus e recebi seu amor durante períodos intencionais de silêncio e leitura da palavra. Prestei atenção ao que estava acontecendo ao meu coração. Descobri onde estava dependendo da aprovação das pessoas para se sentir valorizada, em vez de depender do grande amor de Deus. O medo faz parte do ser humano. Aquiete-se um momento na presença de Deus. Faça as seguintes perguntas. Do que você tem medo? Com o que está ansioso? Dinheiro? Segurança? Filhos? Cônjuge? Relacionamentos? Trabalho? Futuro? Saúde? Medite sobre a verdade que está em Salmos 46:10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Além disso, reúne informações para assegurar-se de que está bem informado em relação aos seus medos. Nisso está incluído um exame de saúde, conversar com uma pessoa madura sobre como lidar com as tensões no casamento ou conversar com um consultor financeiro sobre suas finanças. Por fim, formule um plano específico de ação para realmente superar esse medo. Você pode prestar atenção nesse texto que fala muito sobre família, saúde e vida financeira. São as coisas que mais apavoram as pessoas e dão medo para elas. Então, que em nome de Jesus nós viemos ver e meditar, né? Que o Senhor é Deus. Saibam que eu sou Deus. Ele é o nosso Deus, independente do que estamos passando agora, ontem ou amanhã vamos passar, né? Então, que nós viemos aprender a lidar com nossos medos para nós podermos avançar. Principalmente nesse momento agora, né, do Covid, momento de pessoas que estão sendo despedidas, momento de pessoas que estão tendo restrições financeiras, restrições na saúde, perdendo os entes queridos. Saber lidar com medo não vai ser fácil.
mas não é impossível. Que a gente venha ajudar essas pessoas. Vamos aprender a ouvi-las, em nome de Jesus. E vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, ensinando a lidar com o medo. Essa emoção que nos prejudica muitas vezes de avançarmos. Pelo medo, às vezes nós não conseguimos chegar no patrão e conversar, não conseguimos chegar no nosso cônjuge e colocar tudo em pratos limpos. Muitas vezes não sabemos lidar com nossos filhos. Muitas vezes não sabemos lidar nem com nossas próprias emoções dentro de nós. Temos medo de falhar, medo de ser envergonhado. Em nome de Jesus, o Senhor nos ajude. Nessa noite eu coloco todos nós nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome de Jesus. Compartilhe, tá? Deus abençoe.